Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E olha, temos muitas novidades nesse dia seguinte, né, após a estreia com vitória do Vasco no Campeonato Carioca. Vamos falar sobre Bruno Gomes, né? Ontem, durante o jogo, né, saiu a notícia do Bruno Gomes ali colocando o Vasco na justiça, ainda pedindo 2 milhões, né, como indenização. Ele já perdeu essa causa, você vai entender aqui mais sobre esse assunto. Vamos falar também sobre Leandro Castan, né? O Castan rescindiu o contrato hoje com o Vasco da Gama, estava afastado, né, e agora oficialmente não é mais jogador do Vasco. E vamos falar também sobre a próxima rodada. O Vasco enfrenta o Boa Vista e o Zé Ricardo vai ganhar aí mais 3 boas opções para esse time do Vasco. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. E se inscreva também aqui no canal, né? Se você não for inscrito, se inscreva, que a sua inscrição também é muito importante. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento do OneFootball. Começou o Cariocão, né? Os outros estaduais também já começaram, e para você ficar por dentro, não perder nenhum detalhe do que está acontecendo no futebol brasileiro, eu recomendo você ter o OneFootball no seu celular. É um aplicativo completo onde você tem acesso a tabelas de classificação, você pode saber quando é o próximo jogo, os resultados de todas as partidas, enfim, tudo na palma da sua mão. E você colocando o Vasco como seu clube do coração, você ainda recebe notificações sobre os jogos do Vasco e também sobre as principais notícias do Vasco. Então baixe o OneFootball, o link está aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. Você pode apontar a sua câmera e baixar. O OneFootball é de graça, tá? Não precisa pagar nada. Bom, meu amigo, e o dia fica até mais bonito, né? Hoje está um calorzão aqui no Rio de Janeiro, né? Como vem fazendo aí nos últimos dias, mas enfim, o dia fica mais leve após uma vitória do Vasco, né? Uma vitória boa do Vasco ontem. Tudo bem, um adversário frágil, tudo bem, o Vasco cometeu alguns erros defensivos, né? Principalmente, mas conseguiu uma importante vitória aí para dar moral, né, para começar com o pé direito e dar moral para esse elenco pegar confiança. O elenco parece que está bastante unido, né? Hoje, inclusive, o Raniel, que fez um gol na partida de ontem, deu R$50 ali de brincadeira para o Bruno Nazário, né, como pagando ali, né, pela assistência que o Bruno Nazário deu para ele. Então, parece que o clima está bem bacana, né, entre os jogadores, e tomara, né, que o clima continue assim, que esse elenco realmente consiga, né, se entrosar e ajudar o Vasco aí nessa temporada que vai ser muito difícil. Bom, ontem durante o jogo, cara, eu tava lá na arquibancada assistindo, né, aí acabou o primeiro tempo, entrei na internet, né, pra ver ali o que o pessoal tava comentando sobre a partida e me deparei com a notícia do Bruno Gomes, né, isso aí não é novidade mais, o Bruno Gomes entrou na justiça ontem pedindo a rescisão de contrato com o Vasco e pediram também 2 milhões de reais ali como indenização, né? Na hora todo mundo ficou assim assustado. Pô, como assim 2 milhões para o Bruno Gomes? O que está acontecendo? O que vai dar nessa situação, né? E bom, já tivemos aqui novidades e atualizações sobre esse caso do Bruno Gomes, né? A Justiça negou a liminar do Bruno Gomes, que pedia a rescisão de contrato com o Vasco e ainda uma multa, né, de 2 milhões de reais. Queria ali uma indenização de 2 milhões de reais. E olha, é importante deixar bem claro aqui um ponto, né? O Vasco não deve 2 milhões para o Bruno Gomes. O Vasco não está devendo 2 milhões para o Bruno Gomes e por isso que ele está pedindo a rescisão e quer sair por conta desse dinheiro. Não. Uma matéria de hoje do Globoesporte.com mostrou que o valor total que o Vasco deve ao Bruno Gomes é de 289 mil reais. Esse é o valor calculado pela defesa do jogador que o Vasco deve ao atleta. Só que o Bruno Gomes pediu a rescisão, e olha só, ele pediu a rescisão e queria que o Vasco ainda pagasse a multa rescisória. A multa rescisória dele é de 1.800.000 mais ou menos, e aí daria, né, os 2 milhões. Ele queria receber os 200 e poucos mil que o Vasco deve a ele, mais 1.700.000 reais aí, 1.800.000 reais da multa rescisória. E aí a justiça, obviamente, né, negou essa liminar do Bruno Gomes e deu aí 15 dias
para o Vasco se defender nessa ação. Então, meu amigo, vai dar muito o que falar aí essa história do Bruno Gomes, mas a primeira batalha, né? Quem venceu foi o Vasco, podemos dizer assim. E o Zé Ricardo comentou ontem, né, sobre o Bruno Gomes. Vou colocar aqui um trecho da entrevista coletiva do Zé Ricardo, onde ele fala que, olha, aqui no Vasco tem que ficar só quem quer jogar, só quem quer vestir a camisa do Vasco, só quem quer representar o torcedor vascaíno. Então, mandou ali um papo reto, né, pro Bruno Gomes. Até disse que, olha, eu queria contar com o jogador, desejo todo sucesso para ele, mas se ele não quer ficar no Vasco, tem quem queira, né? Mandou um recado aí pro Bruno Gomes, que eu vou colocar aqui para você. Mandou muito bem nas palavras do Zé Ricardo, tá? Deu ali uma palmada de mão aberta, mas com muita educação. Veja só o que disse o Zé. Sobre a questão do Bruno, complicado falar, né? Nós conversamos pelo menos 2 oportunidades com o Bruno, não só eu, mas também o pessoal da direção, e falamos da importância dele vestir a camisa do Vasco, terminar a fase de formação dele, que eu acho que ele ainda é um atleta que está em formação, mas infelizmente ele e quem está ao seu redor decidiram por isso. Não tem essa informação, se entrou na justiça, por que entrou, mas é uma pena, é um jogador de muita qualidade também. Eu gostaria muito que ele tivesse aqui, mas certamente é essa a ideia. Tem que estar aqui com a cabeça no Vasco da Gama, senão realmente a gente não pode perder, a dar espaço, tirar espaço de outro atleta que ele está aqui com um jogador que não quiser. Tomara que ele possa acertar, seguir a carreira dele, seguir a vida dele, porque eu não desejo mal a ninguém. Quem sou eu para julgar a vida de qualquer outra pessoa? Mas realmente é aquilo que eu falei, jogadores que vão estar no Vasco esse ano, eles vão querer estar aqui. Os 11 que vão entrar no campo apenas vão ser a representatividade do nosso elenco todo. Então a ideia está sendo passada, eles estão comprando essa ideia, tomara que a gente consiga encontrar bons resultados para que isso possa se perpetuar e crescer cada vez mais. E é isso, né? Concordo 100% com o Zé Ricardo. Não quer ficar, meu amigo? Vai embora. A gente não faz questão também aqui que fique no Vasco quem não tá afim de ficar. Mas também não é assim, né? Você não vai sair e ainda vai receber multa rescisória por isso não, né? Calma lá, né? Calma lá que também não é essa bagunça toda não. E agora o Vasco tem que resolver essa situação aí com o Bruno Gomes na justiça, mas a liminar aí que ele pediu a rescisão de contrato mais a multa de 2 milhões, o Bruno Gomes já perdeu essa primeira batalha. Bom, e já que falamos de Zé Ricardo, né, colocamos aqui até um trecho da coletiva de ontem, o Zé Ricardo vai ganhar 3 reforços para a próxima partida, né, para a partida contra o Boa Vista no sábado em São Januário. Inclusive, estarei lá em São Januário mais uma vez para prestigiar o nosso Vascão. Para esse jogo do próximo sábado, o Zé Ricardo já vai ter à disposição 2 jogadores, né, que chegaram para essa temporada, estão registrados no BID, mas que para a partida contra o Volta Redonda eles não puderam atuar, né, porque não tinham sido inscritos ali a tempo. O volante Matheus Barbosa e o atacante Getúlio. É bem provável que esses 2 jogadores, né, estreiem aí na próxima partida contra o Boa Vista. Talvez não comecem jogando, né, porque o ataque ele foi bem com o Peck e Raniel, então acho que o Getúlio vai começar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. O Matheus Barbosa também deve entrar aí no decorrer da partida, mas o Zé Ricardo ganha, né, essas 2 opções, além do Matias Galarza. O Matias Galarza que estava já no Vasco, né, na última temporada, mas ele teve uma alteração no contrato, né, e o Vasco registrou esse novo contrato na CBF, e para esse jogo pro último jogo, né, contra o Volta Redonda, perdão, ele não pôde, né, não estava inscrito ainda, mas para essa partida contra o Boa Vista no próximo sábado, é mais um que está à disposição do Zé Ricardo. Então, o Zé Ricardo ganha 3 importantes opções: o Galarza, o Matheus Barbosa e o Getúlio. São 3 jogadores, né, que a torcida tem ali alguma esperança que possam ajudar. O Matheus Barbosa foi uma contratação muito elogiada. O Galarza é um jogador que o torcedor gosta, né, nutre ali um certo carinho também por ele. E o Getúlio, né, veio do Avaí, foi artilheiro do Avaí que subiu na última temporada. E existe uma certa expectativa para saber como o Getúlio vai se sair com a camisa do Vasco. Então, para a próxima partida, o único desfalque que o Vasco terá será o meia Vitinho, que ainda se recupera de lesão. Vasco Boa Vista no sábado, hein? 9 horas da noite, em São Januário. Bom, e agora aqui para encerrar esse vídeo, vamos falar de Leandro Castan.
Leandro Castan e Vasco entraram num acordo e rescindiram, né, o contrato do zagueiro. Ele tinha contrato até o final dessa temporada com o Vasco da Gama. Ele já estava fora dos planos, né? Todo mundo já sabia que o Castan não iria atuar pelo Vasco nessa temporada, mas o jogador ainda tinha contrato com o clube, né? Esse contrato foi rescindido hoje, após as duas partes aí entrarem no acordo. O Vasco publicou ali uma mensagem no site oficial, né, um texto ali, inclusive agradecendo ao Leandro Castan pelas 145 partidas disputadas, né, pelo Vasco da Gama e desejando boa sorte para o Castan na sequência da carreira. O Castan também publicou um texto ali, né, direcionado à torcida do Vasco, um vídeo, na verdade, direcionado à torcida do Vasco. Então, chegou aí oficialmente ao fim o ciclo Leandro Castan no Vasco da Gama, uma relação que foi muito conturbada nesse final e agora o jogador não faz mais parte do Vasco da Gama, contrato rescindido. Assim, vou dar aqui a minha opinião sobre o Leandro Castan. Eu era um dos que realmente queriam a saída do Leandro Castan, acho que não tinha mais espaço para ele no Vasco. Ele vem de 2 temporadas que ele foi muito mal e que foi muito desgastante a relação dele com o torcedor. Então realmente não tinha mais clima para o Leandro Castan continuar no Vasco, mas a gente tem aqui que ressaltar que ele saiu do Vasco de uma forma bacana. Ele poderia ter colocado o clube na justiça, poderia... Enfim, a gente viu aí o que o Bruno Gomes fez, né? O Castan tem salário atrasado, tem coisa para receber. Ele poderia ter colocado o Vasco na justiça, dado uma ferrada ali no Vasco, mas preferiu, né, rescindir amigavelmente com o clube. Então vai saindo aí de uma forma cordial, né, entre ele e Vasco da Gama. E é isso, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!